Capítulo 1. O lobo em pele de cordeiro. Olha bem para esse rosto, porque ele pode ter cruzado o seu caminho na passarela da estação Itaquera hoje cedo, e você deu bom dia para um demônio sem saber. Ele não tem chifres, não exala enxofre e não carrega um tridente. Ele usa camisa polo passada, tem o cabelo cortado baixo e dirige um carro que você vê em cada esquina de São Paulo. Mas é exatamente aí que mora o perigo que ninguém te conta. O mal que realmente destrói famílias na periferia não vem de um beco escuro com um capuz na cabeça. Ele vem de dentro de um Ford Ka prata, com um sorriso educado e um pedido de informação. A gente cresce ouvindo que o bicho-papão é um maltrapilho, um louco varrido. Michael Jenny Balieiro, 35 anos, era o cara que você chamaria para te ajudar a trocar um pneu. E ele sabia disso. Ele usava essa normalidade como uma faca amolada contra quem já acorda com o medo batendo no peito. Imagine a cena. 4:30 da manhã. Aquele frio que corta os ossos na Zona Leste. Você está caminhando rápido, o barulho dos seus próprios passos ecoando no asfalto úmido, rezando para o ônibus não demorar. O Estado já te abandonou faz tempo. A lâmpada do poste está queimada há meses. A viatura não passa por aqui. E o silêncio é pesado. É nesse cenário de abandono que o carro prata encosta devagar. O vidro desce. O motorista não grita, não acelera. Ele fala baixo, num tom quase prestativo. Moça, desculpa atrapalhar. Você sabe onde fica essa rua? Você para por um segundo. O cansaço do dia, que nem começou, te faz baixar a guarda. Você olha para dentro do carro e vê um detalhe que te tranquiliza. Um terço de contas brancas pendurado no retrovisor interno. Um homem de fé, você pensa. Um homem de Deus não faria mal a ninguém. Esse terço, balançando suavemente conforme o motor vibra, é a maior armadilha que a maldade já inventou. Ele não está ali por devocação. Ele está ali para pescar a sua confiança. Enquanto você tenta ajudar, o dedo dele já está posicionado. E então, o som que divide a sua vida em antes e depois, ecoa no silêncio da rua. Clique. A trava elétrica fecha. Aquele barulho seco, metálico, é o som de uma cela de prisão se fechando. Mas quem está presa é você, dentro do carro de um estranho. Em um segundo, a gentileza some. O rosto do bom moço se desintegra, e o que sobra é um olhar vazio, de quem não enxerga um ser humano na sua frente, mas uma presa. A mídia gosta de chamar esses caras de maníacos, como se fosse um surto, algo inexplicável. Mas não tem nada de loucura aqui. Tem método, tem planejamento. Michael operava na sombra que o governo deixa para trás. Ele sabia que naquelas ruas sem iluminação de Itaquera, Guaianazes e São Mateus, o grito de uma mulher não chega aos ouvidos de quem deveria proteger. Ele operava com uma precisão cirúrgica, como se estivesse cumprindo um turno de trabalho. Enquanto a cidade dorme e os poderosos estão protegidos por muros altos e câmeras de última geração, o predador da Zona Leste era o dono do asfalto. Você já sentiu aquela desconfiança de que se algo acontecer com você na periferia, ninguém vai aparecer? Pois é, Michael também sentia isso. Ele contava com a sua invisibilidade. Ele sabia que o sistema vê a mulher trabalhadora como apenas mais uma engrenagem que pode ser substituída. Para ele, o asfalto da ZL era um buffet livre e o carro prata era o seu escritório de horrores. O terço no retrovisor continuava ali, balançando, enquanto ele sacava a arma e transformava o trajeto do trabalho em um corredor para o inferno. O que a polícia não te diz
E o que os jornais de meio-dia abafam entre um comercial e outro é que esse demônio não surgiu do nada. Ele foi criado no silêncio da nossa omissão. Ele circulou por meses, talvez anos, fazendo o mesmo caminho, usando a mesma abordagem, rindo da cara de quem acha que o Brasil é um país seguro. Ele olhava para as passarelas da estação e via um cardápio. Ele olhava para o desespero nos olhos das vítimas e via poder. A gente gosta de acreditar que o mal é algo distante, algo que acontece nos filmes. Mas Michael Jenny Balieiro era o seu vizinho. Ele era o cara que comprava pão na mesma padaria que você. E é isso que dói mais, não é? Saber que a verdade que ninguém tem coragem de falar é que o monstro não se esconde na floresta. Ele estaciona o carro na sua rua, dá um aceno de cabeça e espera você ficar sozinha. Mas para entender como um homem comum se tornou o maior pesadelo de São Paulo e por que ninguém o parou, precisamos voltar ao começo. Capítulo 2. Vidas interrompidas no ponto de ônibus. Para o Estado, elas são números em um BO esquecido na gaveta. Mas para nós, elas têm nome, cheiro e sonhos que foram asfixiados dentro de um sedã prata. Vamos falar da Ana. Esse não é o nome real dela, porque o sistema nem isso conseguiu proteger. Mas a história é dolorosamente verdadeira. Ana tem 24 anos. Ela trabalha em um telemarketing lá no centro, mas mora no fundão da Zona Leste. A rotina dela é a rotina de milhões. Acordar às 4h30, lutar contra o sono, tomar um café ralo e sair de casa quando o sol ainda é uma promessa distante. As mãos da Ana são calejadas, não de inchada, mas do peso das sacolas, do cansaço de segurar no ferro do ônibus, lotado por 2 horas todo santo dia. Ela tem olheiras profundas, daquelas que maquiagem nenhuma esconde. O sonho dela? Terminar a faculdade de pedagogia e tirar a mãe daquela rua, onde o esgoto corre a céu aberto. Ana é a coluna vertebral desse país. O tipo de mulher que aguenta o tranco, sem reclamar. Mas o que ela não sabia é que para Michael Jenny Balieiro, toda essa luta e essa dignidade eram apenas temperos para o seu sadismo. Quem era Michael para o mundo? Se você olhasse o LinkedIn ou o Facebook dele na época, veria um auxiliar de logística exemplar. Um homem com emprego fixo, que postava fotos de churrasco com a família e frases motivacionais. Ele era o vizinho ideal, aquele que lava o carro todo sábado de manhã na calçada, de mangueira na mão, camisa polo impecável, cumprimentando todo mundo com um "Bom dia, seu Jorge. Tudo bem, dona Maria?" Esse teatro era a armadura dele. Enquanto ele ensaboava o Ford Ka Prata, ele estava limpando os vestígios da noite anterior. Existe um detalhe que o Michael não conseguia esconder, por mais que tentasse ser comum. Na base do seu polegar direito, havia uma cicatriz em formato de V. Uma marca feia, rústica. Ele dizia para quem perguntava que foi um acidente de trabalho, uma fita que deu errado no galpão de logística. Mentira! Aquela cicatriz era o troféu de uma guerra que ele travou dentro do carro em 2020, quando uma de suas vítimas lutou com unhas e dentes para não morrer. O corpo dele carregava a prova do crime, mas quem estava olhando? Ninguém. O Estado não olha para a mão de um auxiliar de logística. O Estado só olha para a periferia, quando é para cobrar imposto ou para descer o cacete em manifestação. Michael sabia que era invisível, porque as vítimas dele também eram. Ele não caçava apenas corpos. Ele caçava a dignidade de quem já tem pouco. Ele escolhia mulheres como a Ana, porque sabia que, se elas sumissem por algumas horas, o patrão ia reclamar do atraso antes de a polícia registrar o desaparecimento.
No vidro traseiro do carro dele, havia um adesivo de família feliz. Sabe, aquele com o bonequinho do pai, da mãe e da filhinha de mãos dadas? Aquele adesivo era o passe livre dele. Quem vai desconfiar de um carro com adesivo de família, circulando por uma área residencial às 5 da manhã? É a camuflagem perfeita do cidadão de bem. Ele usava a imagem da própria filha para atrair mulheres para o abismo. Ele chegava perto das vítimas e dizia: "Moça, minha esposa está grávida e passou mal. Você sabe onde tem um hospital por aqui?" Ele usava o sagrado para cometer o profano. Enquanto a Ana caminhava para a passarela de Itaquera, conferindo o saldo do bilhete único no celular, ela estava sendo vigiada. Maicon não era impulsivo. Ele estudava os horários. Ele sabia que horas o ônibus da linha 407L passava. Ele sabia que entre um ônibus e outro, havia um vácuo de 10 minutos, onde a rua ficava deserta. Ele era um caçador metódico, que usava a estrutura falha da cidade a seu favor. A falta de ônibus, a passarela mal iluminada, o mato alto no terreno baldio, tudo isso era cúmplice dele. A psicologia desse monstro é algo que faz o estômago revirar. Ele não sentia culpa. Depois de destruir a vida de uma mulher, ele ia para a padaria, pagava um café com leite e pão na chapa, e usava aquela mesma mão com a cicatriz em V, para contar as moedas e dar gorjeta para o atendente. Ele voltava para casa, beijava a esposa e brincava com a filha como se nada tivesse acontecido. Essa capacidade de desligar a chave da humanidade e ligar a do predador é o que o tornava tão perigoso. Ele não era um monstro 24 horas por dia. Ele era um monstro apenas quando precisava ser. A verdade que ninguém te conta é que o sistema adora o perfil do Maicon. Um homem trabalhador, sem passagens graves anteriores, com residência fixa. Ele é o tipo de suspeito que a polícia descarta nos primeiros 5 minutos de conversa, porque ele não tem cara de bandido. Mas o que é ter cara de bandido no Brasil? Para a instituição, é ser preto, pobre e estar de moletom. Maicon era pardo claro, usava camisa de gola e falava o português correto. Ele era o erro no sistema, que o sistema se recusava a corrigir. O que ninguém sabia é que o homem de família guardava um kit de estuprador no porta-luvas, esperando o próximo ponto de ônibus isolado. Ele tinha fita isolante, uma faca de cozinha com cabo de madeira e o silêncio do Estado como garantia de que ele poderia fazer de novo, e de novo, e de novo. E ele fez. Capítulo 3. O rastro de sangue e silêncio. O crime perfeito não existe. O que existe é uma polícia que escolhe quem vale a pena investigar. E vamos ser sinceros aqui, entre eu e você. Se essas mulheres fossem moradoras dos Jardins ou de Higienópolis, o Maicon não teria passado do segundo ataque. Mas na Zona Leste, o rastro de sangue dele foi ignorado por meses, como se fosse apenas parte da paisagem urbana. A reconstrução de um ataque do Maicon parece um roteiro de filme de terror, mas sem os efeitos especiais. Ele encostava o carro, fazia a abordagem gentil, e no momento em que a vítima se aproximava para falar, ele sacava uma faca de cozinha. Não era uma faca de combate, era uma faca comum, dessas que você usa para cortar carne no domingo. E isso era o que mais aterrorizava. A banalidade do mal. Ele encostava a lâmina no pescoço da mulher e dizia com uma calma que gelava a alma: "Entra e não grita. Eu sei onde você mora. Se você fizer barulho, eu volto e mato sua família." Ele não usava apenas a força física. Ele usava o terror psicológico. Ele pegava o documento das vítimas, lia o endereço em voz alta e guardava na memória. Ele queria que elas soubessem que a segurança delas
tinha acabado ali, mas que o medo duraria para sempre. Dentro do carro, o espaço era reduzido. O cheiro de aromatizante barato de carro, misturado com o suor do pânico. E lá estava o terço, balançando no retrovisor, testemunhando cada atrocidade. Depois do ato, ele não fugia em alta velocidade. Ele deixava a vítima em algum lugar ermo, muitas vezes perto de onde a pegou, e dava um conselho. Não adianta ir na polícia. Eles não vão acreditar em você. Olha pra mim. Eu sou um pai de família. E o pior de tudo, o que me dá ódio de te contar, é que ele estava certo. Várias mulheres tentaram. Elas engoliram a dor, juntaram os pedaços da própria alma e foram até o balcão da delegacia. E o que elas ouviram? Mas moça, que horas eram? Você estava com que roupa? Você não deu liberdade para ele? Tem certeza que não foi um encontro que deu errado? O descaso no balcão da delegacia dói tanto quanto a saca no pescoço. O policial, cansado, com o café esfriando e a pilha de BO subindo, tratava o estupro como um problema administrativo. Houve um caso específico em São Mateus, onde a vítima conseguiu anotar parte da placa. Ela chegou na delegacia tremendo, com as roupas rasgadas, e entregou o papel. O papel provavelmente foi parar no lixo ou grampeado em um inquérito que nunca saiu da gaveta. A falta de integração entre os distritos de Itaquera, Guaianazes e São Mateus era o paraíso para um serial como Maicon. Se ele atacava em uma jurisdição e depois em outra, os delegados nem se falavam. Para o sistema, eram crimes isolados de maníacos diferentes. Maicon não era um gênio do crime. Ele era um homem medíocre que se aproveitava de uma instituição medíocre. Ele estudava os pontos cegos das câmeras da prefeitura, aquelas que raramente funcionam quando a gente precisa. Ele sabia quais ruas eram patrulhadas e quais eram terra de ninguém. O modus operandi dele era um mapa da falência do estado de São Paulo. Ele agia entre as 4 horas e as 6 horas da manhã, o horário em que a troca de turno da polícia acontece e as ruas estão no limbo. Enquanto isso, a imprensa começava a ventilar a história do maníaco do carro, mas criavam uma aura de mistério, quase folclórica, como se fosse um fantasma. Não era um fantasma, era um homem de carne, osso e um Ford Ka prata com um adesivo de família. Enquanto os telejornais faziam sensacionalismo, o monstro real tomava cerveja no churrasco de domingo, rindo com os cunhados, talvez comentando sobre como a violência em São Paulo tá demais. A perversidade dele ia além do ato em si. Ele começou a colecionar troféus, um batom, um brinco, um celular. Ele guardava essas coisas como se fossem medalhas de honra. Ele sentia que era intocável. E por muito tempo, ele foi. A cada denúncia ignorada, a cada exame de corpo de delito que demorava meses para sair o resultado, o Estado dava um tapinha nas costas do Maicon e dizia: pode continuar. A gente não vai te pegar. A gente vive em uma sociedade que exige que a vítima seja perfeita para ser acreditada. Ela tem que estar vestida de freira, não pode ter bebido, não pode estar na rua tarde demais, como se ir trabalhar fosse um crime. Maicon sabia disso. Ele escolhia mulheres que ele achava que o sistema descartaria. Ele não era apenas o estuprador. Ele era um juiz da moral alheia, decidindo quem merecia ser destruída. As peças do quebra-cabeça estavam espalhadas por toda a Zona Leste, mas quem deveria montá-las estava olhando para o outro lado, preocupado em bater meta de apreensão de droga ou em proteger o patrimônio dos ricos. O rastro de sangue estava lá. As descrições do carro prata estavam lá. A cicatriz em V,
Foi mencionada em pelo menos 2 depoimentos iniciais. Mas o silêncio das autoridades era o som mais alto naquela delegacia. O monstro estava à solta, e ele estava apenas começando. Capítulo 4. O abismo da impunidade. O sistema falha. Sabe quanto tempo o DNA de um estuprador leva para entrar no sistema nacional? Às vezes, o tempo suficiente para ele destruir mais 10 famílias. E eu não estou falando de falta de tecnologia. Não. O Brasil tem as máquinas, tem os peritos, tem os laboratórios. O que o Brasil não tem é pressa quando o sangue derramado é de quem mora no fundão da Zona Leste. Enquanto Macon Jenny Balieiro circulava tranquilo com seu Ford Ka prata pelas ruas de Guaianazes, o estado de São Paulo estava ocupado demais, olhando para o próprio umbigo. A verdade que ninguém te conta no Jornal das 8 é que o sistema de segurança pública é um imenso queijo suíço, cheio de buracos. Macon não era um fantasma. Ele era um homem com CPF, endereço fixo e, pasme, passagens anteriores pela polícia. Mas no Brasil, a mão direita da justiça raramente sabe o que a esquerda está fazendo. Se você for assaltado em Itaquera e o criminoso fugir para São Mateus, você entrou em um limbo burocrático que parece uma fronteira internacional. As delegacias da Zona Leste funcionam como ilhas. A 4ª Delegacia de Defesa da Mulher, BDM, recebia um relato aqui. O 53º Distrito Policial recebia outro ali. E as informações ficavam apodrecendo em pastas de Windows XP ou em pilhas de papel pardo que ninguém tem coragem de folhear. O maníaco do carro só se tornou um maníaco porque o Estado permitiu que ele se profissionalizasse no crime. Cada vez que uma mulher saía de uma delegacia sem uma resposta, o Macon ganhava um certificado de invencibilidade. Você já entrou em uma delegacia de bairro numa segunda-feira de manhã? O cheiro de café requentado se mistura com o desânimo de investigadores que ganham pouco e trabalham muito. Mas o problema não é só o salário, é a cultura do descrédito. Quando uma vítima chegava descrevendo um Ford Ka prata e um homem de camisa polo, a resposta padrão era: tem certeza da cor? Não era cinza? Você anotou a placa? Como se, com uma faca no pescoço, a prioridade da mulher fosse memorizar o emplacamento do Mercosul. E tem o banco de dados de DNA, o tal do CODIS. No papel, é uma maravilha da ciência forense. Na prática, é uma fila de espera que faz o SUS parecer o Albert Einstein. O kit de estupro. Aquele exame invasivo e doloroso que a vítima faz no IML, muitas vezes fica meses, talvez anos, parado em uma prateleira esperando verba para o reagente químico. O DNA do Macon já poderia estar cruzado com outros crimes desde 2019, mas o sistema preferiu economizar no reagente e gastar no caixão. Enquanto isso, a mídia criava o folclore. O maníaco do carro. Eles adoram nomes assim, né? Transformam criminoso comum em uma lenda urbana, algo que parece distante da realidade. Mas o Macon não era uma lenda. Ele era o cara que tomava cerveja no churrasco de domingo, que comentava o jogo do Corinthians e que reclamava do preço da gasolina. O sistema falhou porque procurava um monstro de filme, enquanto um monstro real estava lavando o carro na calçada e dando bom dia para a viatura que passava. A falta de integração entre Itaquera, Guaianazes e São Mateus foi o tapete vermelho para o Macon. Ele sabia exatamente onde as patrulhas eram escassas. Ele conhecia os pontos cegos das câmeras da prefeitura, aquelas que, quando a polícia vai pedir a imagem,
estavam em manutenção. O estado de São Paulo é mestre em vender uma imagem de Smart City, mas a periferia continua vivendo na base da lamparina e da sorte. Você acha que eu estou exagerando? Pergunta para qualquer moradora da cidade Tiradentes se ela confia que o botão de pânico do aplicativo vai funcionar quando ela estiver sendo arrastada para dentro de um sedã. A tecnologia só serve para quem pode pagar por ela. Para as vítimas do Macon, a única tecnologia disponível era o próprio grito, que o asfalto da Zona Leste engolia sem deixar rastro. A impunidade no Brasil tem método. Ela é seletiva. Se um celular de R$ 10.000 é roubado na Avenida Paulista, o cerco fecha em 30 minutos. Mas se uma mulher é violada em uma passarela escura de Itaquera, o sistema pede paciência. O Macon Jenny Balieiro não foi um gênio do crime. Ele foi apenas um homem que entendeu, antes de todo mundo, que a vida na periferia vale menos para quem assina o contra-cheque da polícia. Até que um detalhe banal, algo que o Macon esqueceu de limpar, no meio da sua arrogância de predador, trouxe a luz para dentro daquele carro escuro. Ele achava que o silêncio do sistema era eterno. Ele só não contava que o ódio de quem foi silenciada fala muito mais alto do que qualquer burocracia de gabinete. Capítulo 5. A máscara que cai. A camada oculta. O mal não usa chifres. Ele usa camisa polo, paga o dízimo e ajuda a vizinha a carregar as compras. Se você visse o Facebook do Macon Jenny Balieiro antes de 2021, você veria o retrato da felicidade suburbana. Fotos de viagens, sorrisos em família, frases motivacionais sobre trabalho e honestidade. Era a camuflagem perfeita. O vizinho ideal. Aquele cara que você deixaria cuidar da sua casa enquanto viaja. E é esse o detalhe que me dá náuseas. A vida dupla do Macon não era um acidente. Durante o dia, ele era o auxiliar de logística dedicado. O homem que cumpria horários e não dava problema. Mas quando o sol começava a baixar na Zona Leste, o homem de bem dava lugar ao caçador. O que a mídia não te mostrou, porque é feio demais para o horário nobre, foi a organização meticulosa que ele mantinha. Ele não era um impulsivo que perdia o controle. Ele era um colecionador de traumas. Dentro daquela casa aparentemente normal, o Macon guardava pequenos troféus. Batons, celulares, elásticos de cabelo. Coisas que, para um investigador preguiçoso, são apenas lixo. Mas para um predador, são âncoras de memória. Ele gostava de reviver o momento em que a trava elétrica estalava. Ele guardava a dignidade das vítimas em gavetas trancadas, enquanto jantava com a esposa e brincava com a filha. Consegue imaginar o nível de frieza necessário para beijar a testa de uma criança, depois de ter destruído a vida de uma mulher horas antes? A esposa do Macon. As pessoas adoram apontar o dedo, dizer que ela devia saber. Mas a verdade é mais sinistra. O Macon era um mestre em manipular a realidade ao seu redor. Ele criava álibis com a mesma facilidade com que trocava a marcha do carro. Vou fazer um extra. O trampo atrasou. Tive um problema no motor. E quem ia desconfiar? Ele não chegava em casa sujo de sangue. Ele chegava com o cheiro do sabão em pó que ela mesma usava nas camisas dele. O silêncio da vizinhança, depois da prisão, foi ensurdecedor. Ele era tão calmo. Nunca imaginei. Sempre foi muito educado. Essa é a frase que mais se ouve em casos de serial killers e estupradores seriais. Sabe por quê? Porque a gente quer acreditar que o monstro é diferente de nós. A gente quer que ele tenha uma cara de louco, que espume pela boca. Quando a máscara cai e a gente vê que o monstro tem a nossa cara,
o nosso sotaque e os nossos hábitos, o medo se torna insuportável. Mas tem uma camada ainda mais profunda nessa história. O Macon usava a imagem de homem de família como arma de ataque. Ele abordava as vítimas pedindo ajuda para chegar a um endereço, muitas vezes mencionando a esposa ou a filha para baixar a guarda da mulher. Moça, minha esposa está grávida. Você sabe onde fica tal hospital? Ele usava a empatia feminina contra as próprias mulheres. Ele transformava a bondade alheia em uma armadilha mortal. E o que dizer do adesivo de Família Feliz no vidro traseiro do Ford Ka? Aquele bonequinho de mãos dadas com a bonequinha e a criança. Para a polícia, um detalhe irrelevante. Para o Macon, era o salvo-conduto. Quem vai desconfiar de um carro de família circulando às 5 da manhã perto de um ponto de ônibus? A patrulha passa, vê o adesivo, vê o motorista de camisa polo e segue em frente. O sistema é treinado para caçar o estereótipo, não o criminoso. O que os laudos psicológicos começaram a mostrar depois é que o Macon sentia um prazer quase divino no poder que exercia. Não era só o ato sexual. Era ver o desespero nos olhos de mulheres que ele considerava inferiores. Ele escolhia mulheres trapalhadoras, mulheres que ele sabia que teriam medo de denunciar, mulheres que o sistema já tinha abandonado muito antes dele aparecer. A máscara do Macon não caiu por um erro dele. Caiu porque a ciência, aquela que o Estado tenta sucatear, finalmente teve uma chance de falar. E o que o DNA revelou nos laboratórios da polícia científica deixou até os investigadores mais cascudos sem dormir. Não eram 2 ou 3 casos. Era um rastro de destruição que atravessava anos. O bom moço era, na verdade, um dos predadores mais produtivos e cruéis da história recente de São Paulo. Mas a ciência não mente. E o que o DNA revelou deixou até os investigadores mais experientes sem dormir. O confronto genético ligou o Macon a crimes que estavam parados há anos. Casos que a polícia já tinha arquivado mentalmente. Ele achava que a máscara de silicone da normalidade ia protegê-lo para sempre. Ele só esqueceu que o corpo fala, mesmo quando a voz é silenciada. Capítulo 6. O cerco se fecha. Confronto e clímax. O dia 20 de outubro de 2021 não foi apenas uma prisão. Foi o dia em que o fantasma da Zona Leste finalmente ganhou algemas. Mas não pense que foi uma operação cinematográfica, com helicópteros e explosões. Foi um trabalho de formiguinha, movido pela raiva acumulada de quem não aguentava mais ver o monstro passar ileso. A equipe da 4ª DDM já tinha o rosto, já tinha o DNA, mas faltava o checkmate. Eles precisavam pegar o Macon onde ele se sentia mais seguro, na rotina. Quando os policiais bateram a porta dele, o Macon não reagiu como um bandido de filme. Ele não tentou fugir pelos fundos, nem trocou tiros. Ele manteve a máscara. Atendeu a porta com aquele ar de "Posso ajudar, oficial?". Ele realmente acreditava que era intocável. Acreditava que, se continuasse sendo o Macon da logística, o Macon do Ford Ka Prata, ninguém conseguiria provar nada. Mas o castelo de cartas estava prestes a desmoronar com um sopro da realidade. Na delegacia, o confronto foi brutal. Não físico, mas psicológico. 3 vítimas diferentes foram colocadas atrás do vidro espelhado. Elas não se conheciam, nunca tinham conversado entre si, mas todas elas, ao olharem para aquele homem de aparência comum, sentiram o mesmo calafrio. E o que selou o destino do Macon foram os detalhes que ele achou que ninguém notaria. Lembra do terço de contas brancas pendurado no retrovisor?
Aquele símbolo de fé que ele usava para parecer inofensivo? 2 vítimas descreveram o objeto com precisão cirúrgica. Elas contaram como as contas balançavam enquanto ele as ameaçava com a faca. O terço, que deveria ser um símbolo de proteção, virou a prova do crime. E o adesivo de família feliz? Foi o detalhe que uma das vítimas usou para identificar o carro, em uma imagem de câmera de segurança borrada. O disfarce de cidadão de bem foi exatamente o que o entregou. Mas o momento de catarse absoluta aconteceu quando o investigador pediu para o Macon mostrar as mãos. Ali, na base do polegar direito, estava a marca. A cicatriz em formato de V. O Macon tentou gaguejar uma desculpa. Disse que foi um acidente de trabalho, uma ferramenta que escapou. Mentira! Aquela marca era o autógrafo de uma sobrevivente. Uma mulher que em 2020 lutou pela vida dentro daquele carro e mordeu o agressor com toda a força que o desespero permite. O Macon carregava no corpo a prova da sua própria covardia. Diante dos laudos de DNA irrefutáveis, a arrogância dele começou a dar lugar a uma frieza ainda mais assustadora. Ele não pediu perdão. Ele não demonstrou remorso. O predador, agora, era a caça encurralada. A polícia encontrou no celular dele buscas por notícias sobre o maníaco do carro. Ele acompanhava a própria fama. Ele se alimentava do medo que espalhava. A prisão do Macon Gene Balieiro trouxe um alívio amargo para a Zona Leste. Amargo porque, enquanto ele era levado para a cela, as cicatrizes que ele deixou continuavam abertas. A cada nova confirmação de DNA que chegava do laboratório, o número de vítimas subia. 5, 8, 10. O rastro era longo e tenebroso. O sistema, que passou tanto tempo dormindo, agora corria para tentar mostrar serviço, empilhando condenações que somariam mais de 100 anos. Mas tem uma coisa que o reconhecimento oficial não mostra. O momento em que as vítimas saíram da delegacia, sabendo que ele não voltaria para a rua naquela noite. Não houve festa. Houve choro. Um choro de quem finalmente pôde soltar o ar que estava preso no peito há meses. O monstro tinha nome, tinha rosto, e agora tinha um número de detento. Ele estava preso, mas a pergunta que fica no ar, e que me impede de fechar esse roteiro com um final feliz, é: quantas mulheres ainda estão presas dentro daquela noite? O Macon foi para a cadeia, mas a estrutura que permitiu que ele caçasse por tanto tempo continua intacta, esperando o próximo homem de família decidir que a periferia é o seu campo de caça particular. Capítulo 7. A ferida aberta depois. A justiça deu um número para Macon, mas quem deu a sentença de prisão perpétua para o medo dessas mulheres? Ele foi condenado. Mais de 100 anos de prisão. No papel, parece que a história acabou, que o mal foi vencido, e que agora podemos todos dormir tranquilos. Mas você e eu sabemos que a realidade não aceita ponto final tão fácil assim. A condenação do Macon Gene Balieiro é uma vitória jurídica, mas é uma derrota social retumbante. Onde estão as sobreviventes hoje? Elas não ganharam indenização do Estado. Elas não ganharam acompanhamento psicológico vitalício. Muitas delas ainda moram nas mesmas ruas, passam pelos mesmos pontos de ônibus e precisam atravessar a mesma passarela de Itaquera para ir trabalhar. Para o Estado, o caso está resolvido. Para a mulher que treme toda vez que ouve o barulho de uma trava elétrica, a sentença do Macon não apaga o filme que passa na cabeça dela toda madrugada.
O trauma é uma prisão sem grades. Tem mulheres que nunca mais conseguiram andar sozinhas. Mulheres que perderam empregos porque não conseguem mais sair de casa antes do sol nascer. O Macon roubou o direito delas de ocupar a cidade. E o sistema? O sistema continua o mesmo. Lembra da passarela escura do capítulo 1? Eu passei por lá esses dias. A lâmpada continua queimada. O mato continua alto. A estrutura que deu ao Macon a sombra necessária para atacar continua lá, servindo de convite para o próximo predador. A gente gosta de acreditar que a prisão resolve o problema, mas a prisão do Macon é apenas um curativo em uma gangrena. O que mudou na integração das delegacias? O que mudou na velocidade dos testes de DNA? Quase nada. O banco de dados continua com um déficit gigantesco. Outros Macons estão circulando agora mesmo, em outros carros pratas, com outros terços no retrovisor, contando com a mesma lerdeza burocrática que protegeu o maníaco do carro por tanto tempo. E tem o Macon na cadeia. No Brasil, 100 anos é um número simbólico. A lei limita o tempo de permanência. E logo começam os pedidos de progressão, as saídas temporárias, as brechas que só quem tem bons advogados ou um sistema falho consegue aproveitar. A possibilidade de ele um dia voltar a cruzar uma passarela na Zona Leste é o pesadelo que mantém as vítimas acordadas. A justiça brasileira é um relógio que atrasa para a vítima e corre para o agressor. Este caso não é apenas sobre o estuprador serial, é sobre o valor da vida na periferia. É sobre como o Estado escolhe quem proteger. Se você mora em um bairro nobre, a sua segurança é um direito. Se você mora no fundão da leste, a sua segurança é uma loteria. E o Macon Jenny Balieiro foi o prêmio cruel que muitas mulheres tiraram por simplesmente tentarem ir trabalhar. Se você chegou até aqui, você não está apenas informado. Você está avisado. A verdade que eles não querem que você sinta é que o perigo não é um evento isolado. É uma condição geográfica. O Macon está atrás das grades, pagando pelos seus crimes em uma cela fria. Mas o carro prata, esse pode estar dobrando a sua esquina agora mesmo, com um motorista educado pedindo uma informação. Se você mora na periferia, você sabe que o Estado só chega aqui para bater ou para recolher o corpo. Comente abaixo. Você se sente segura na sua rua hoje? Você confia que se algo acontecer, a polícia vai cruzar o seu DNA e pegar o culpado antes dele fazer a próxima vítima? Vamos falar sobre o que eles querem esconder, porque o silêncio é o melhor amigo do monstro. Macon está atrás das grades, mas a luz da passarela continua apagada, e o silêncio da madrugada, na Zona Leste, ainda guarda segredos que ninguém teve coragem de investigar. Durma com os olhos abertos, porque a justiça pode até tardar, mas na periferia, ela costuma esquecer o caminho de casa.